Mensagem que salva. Mas louvamos a Deus a cada dia. Porque nos dá a bênção de podermos meditar na palavra do Senhor, crescermos neste conhecimento do nosso Deus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor num texto que eu sei que você conhece demasiadamente. Salmo 126. Ele é um salmo que eu também aprecio muito. E que nesses dias que estamos vivendo, é um texto que Deus tem falado comigo. Hoje pela manhã ainda citei rapidamente também uma parte dele. Mas é um texto extremamente conhecido pela igreja, tenho certeza. E eu quero convidar você para que você possa fazer essa leitura comigo, em conjunto. É um texto fácil também na sua leitura. E ele diz assim: quando o Senhor restaurou, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Meus amados, já foi dito no início do culto, os dias conturbados que nós estamos vivendo, um tanto atribulados. E eu já disse na semana passada que quando falamos isso, não estamos falando de Brasil, estamos falando de mundo. O mundo está passando por uma reviravolta, né? E isso não é o fim do mundo. Porque todas as vezes que a gente fala, nossa, tudo está saindo da estabilidade que vivia, a tendência do homem, desde que ele começou a sua vida, é dizer, então o fim do mundo está aí. Se não for assim, Jesus não teria dito, olha, você está vendo fome, terremotos, filho contra pai, pai contra filho. Já na época de Jesus, ele dizendo isso, e ele diz assim, ainda não é o fim. Isso é só o prenúncio, o início do fim. Não é o fim. Mas quando nós voltamos nossos olhos a este texto, nós estamos falando de um momento ímpar da vida do povo de Israel. Um momento específico da vida do povo de Israel. O povo de Israel, assim como nós, queridos, estava passando por um tempo, um momento onde Deus chamou sua nação, seu povo, e aqui quando eu disser agora seu povo, daí para frente pense em nós, mas neste momento o povo de Deus ali consistia na nação israelita. E Deus chamou este povo para ser tratado. E Deus tratou com este povo, levando-os ao cativeiro. É interessante porque eu acredito, queridos, você pode pôr a projeção aí? Isso. Eu acredito que nós também vivemos o tempo que Deus tem para nós e precisamos, no nosso tempo, uma restauração como igreja. Nós vamos começar um novo tema para a igreja, aí no início de março. Mas eu creio que mais do que nunca nós precisamos entender que estamos precisando da restauração de Deus sobre a nossa vida.
Eu coloquei aí que a minha e a sua vida, nós e a da nossa família, e bem dizendo assim, de toda a igreja, nós estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor. Nós estamos aqui para que esta vontade santa de Deus seja realizada através de nós. Mas nós estamos muitas vezes longe disso, distante disso. Eu não sei se você já teve a impressão de ler a Bíblia no livro de Atos e você vê uma igreja pujante, uma igreja transformadora, uma igreja não alienada, uma igreja perseguida, atribulada, mas não desanimada de jeito nenhum. E aí nós dizemos, nós descendemos dessa igreja primitiva, mas quando nós olhamos para a igreja do nosso tempo, é uma igreja de ajustes, de acertos, de conchavos, é uma igreja de partidarismo, é uma igreja onde eu sou deste, eu sou daquele, e Deus precisa tratar com a sua igreja, e Ele o faz. E aqui, de agora em diante, quando eu disser povo, não estou mais falando somente daquele povo, estou falando do povo de Deus, e aí nos inclui como nação do Senhor. Por isso, meus amados, nós precisamos de restauração, para que a vida de Deus seja encontrada em nós, seja sentida, seja conhecida. E eu coloquei aí de propósito para que você leia comigo. Algo está faltando à igreja. O que está faltando? Vamos ler juntos? Está faltando poder espiritual, unção do Espírito Santo, fome de Deus, paixão pelas almas perdidas. Nós precisamos de restauração, queridos. Porque, ainda que possa parecer um chavão, todas estas frases que aí estão, elas não o são. Elas consistem no cerne da obra que Deus confiou em nossas mãos. Nos salvou, nos comissionou, nos enviou, nos direciona, nos sustenta e nos chama a ganhar almas, a levar este evangelho para que outros possam ser salvos. É por isso que hoje eu quero pensar com você neste texto de maneira muito rápida, e eu coloquei aí brevemente um histórico para que você possa ver. Em primeiro lugar, este texto do Salmo 126, ele está dividido em 3 partes, e isto concerne ao passado, presente e futuro. No passado, no versículos de 1 a 3, nós temos a história da salvação a contar. Um passado de glória a agradecer. Dentro do presente, nós vemos um desafio que estava presente e que tem que ser enfrentado. Um presente de crise que o povo também estava passando. E um futuro, um investimento que é preciso fazer. Um futuro de investimento e promessa de Deus. Coloquei assim para que você possa ver, e você encontra isso em qualquer estrutura, né, de Bíblia, onde está delineado ali como o livro está dividido. Mas o importante é entendermos esta mensagem que está no livro. Deus estava tratando com o seu povo, e é por isso que eu quero chamar você a atenção deste fato, porque a igreja precisa de restauração, porque ela é o combustível de agora. A restauração de Deus sobre a igreja é o combustível para andarmos no tempo presente. Muitas vezes, quando nós falamos isso, nós deparamos com o fato que muitas vezes a igreja conta a sua história como se ela fosse continuar vivendo aquela história. Então nós somos uma igreja histórica, sem dúvida, mas nós não somos uma igreja que vive remoendo a história passada para poder viver o presente. Uma das coisas, e aqui quem já está de idade, talvez até me ajude, você já viu quando nós começamos a ficar de idade? Talvez você diga assim, é quando meus cabelos branquearam. Não é verdade. Nós começamos a ficar de idade, ou entrando na melhor idade, quando nós não temos mais histórias novas a viver e a contar.
Quando o que temos é falar daquilo que foi, e não daquilo que é. Não daquilo que Deus faz, não daquilo que Deus tem feito. Mas continuamos dizendo, um dia eu fazia isso, outrora eu conseguia renovar as coisas, antes eu trabalhava desse jeito. É porque então envelhecemos dentro de nós. Porque existem pessoas de idade, pessoas que já estão para lá dos 70, que ainda continuam contando as boas novas e as novidades da vida. Porque elas não pararam no tempo. Elas não estão remoendo o passado. Elas estão olhando para frente e caminhando, sabendo que o passado é importante. Mas importante para quê? E é o que eu quero ver com você. A intervenção de Deus, queridos, na nossa história, ela serve justamente para entendermos que Deus está no controle de todas as coisas. Olha o versículo 1 do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Existia ali a visão da intervenção de Deus. Não existia somente o lamento. Existia a visão da intervenção de Deus. E eu vou fazer um paralelo para você entender como estava o coração deste mesmo povo dentro do cativeiro, sem esperança. Vira a página um pouquinho aí no Salmo 137. E eu gostaria que você pudesse começar lendo comigo aqui. Salmo 137. Vamos ler juntos? Às margens do rio, nós nos assentávamos. Este é o mesmo povo. Dentro do cativeiro eles estão entristecidos, lamentando, chorosos. Não há vida, não há expectativa, não há alegria. Simplesmente assentaram e choraram. E talvez você diga assim, mas também, pastor, não é fácil estar cativo. Não tem nada a ver e você vai entender isso comigo. Eles se assentaram porque não existia na visão deles nada para alegrá-los. Porque a alegria deles não estava e não consistia no ato de Deus ser o seu Deus. Eles estavam presos ao templo, presos a Jerusalém, presos às estruturas das famílias, e Deus tirou tudo isso. Deus chacoalhou Israel. E quando Deus os leva à Babilônia, a terra ficou destroçada, as famílias ficaram dilaceradas, aqueles que foram cativos não tinham mais o aconchego dos seus, e eles precisaram começar a vida. E obra de Deus. Não foi o capeta que fez isso. Foi Deus. Mas Deus faz as coisas com propósito. E aqui eu quero que você continue no texto do Salmo 137, e veja bem, eles estavam sofrendo a crise de não ter nenhuma instalação que era pessoal. Eu vou abrir esse parênteses aqui para você entender quando eu estou falando isso. Sua casa tem um cheiro? Tem ou não? Tem nas outras casas o cheiro da sua casa? Não tem. Quem tem o melhor colchão em casa aqui? Talvez você fique assim, que o senhor não conhece o meu, é muito ruim. É nada. Se você for para um hotel, você fica lá no hotel, está muito bom, mas com 4, 5 dias lá, você diz o quê? Saudade de casa. E não é um mal seu, isso é nosso. Porque não existe nada mais agradável do que a nossa casa. Pastor, mas tem tanta coisa para consertar, não interessa. Nossa casa é nossa casa, e eu vou dizer assim, tem nosso cheiro. Essa memória do olfato que temos, essa memória fica aqui para nós, queridos. Isso trabalha na alma. É gostoso quando você sente o cheiro da sua casa. Quando você vai a uma outra região, eu nunca fui para os Estados Unidos, mas algumas pessoas dizem que lá cheira canela. Você entra nos ambientes, tudo está cheirando canela. Eu, sinceramente, não sei se eu gosto.
Também não sou contra você, se você gosta. O problema é que não estamos acostumados, é o cheiro que eles estão acostumados. Existe para cada lugar e para cada nação a sua lembrança, o seu cheiro, o cheiro das flores, o cheiro da região, o cheiro das árvores, o cheiro da poeira, tudo tem lembrança para nós. E o povo de Israel foi levado fora disso tudo, colocado numa outra terra, longe de todas as pessoas e longe dessa afetividade. Não tinha mais. E eles se assentaram e choraram porque não estavam em casa. Olha que interessante, versículo 2. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. E o versículo 3. Não, vamos fazer um coro mais forte aí, sem sussurrar. Vamos ler mesmo, vai. Olha que legal. O pessoal que os levou cativo dizia assim, canta para nós aquelas músicas lá de Sião. E eles diziam assim, veja no versículo seguinte. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Preste atenção nesse outro versículo. Se eu de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Olha a continuidade. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Onde estava a alegria deste povo? Casa, estrutura, aquilo que possuíam, aquilo que conseguiram ajustar, a terra onde moravam, ali estava a alegria do povo. Por isso eles não conseguiam cantar. Eles não conseguiam dizer, muito obrigado, Deus, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a fortaleza da nossa alma, no Senhor nós estamos seguros. Eu não consigo lembrar disso porque eu estou longe de Jerusalém. Era assim que o povo estava vivendo. Quando o povo espera no Senhor, não é assim que o povo vive. Eu quero te dizer, querido, que o tempo que Deus nos dá para viver, se é tempo de crise, é tempo de oportunidade, é tempo de crescimento, é tempo de restauração, é tempo de Deus tratar da sua igreja. O tempo onde a igreja de Cristo cresceu nunca foi na bonança, foi na perseguição. Porque a igreja se restaura, ou é restaurada por Deus, porque ela entra, e aí me desculpe dizer assim, no moedor de carne de Deus. Ela entra para ser tratada por Deus. A igreja é chacoalhada e é retirada do comodismo, onde é muito fácil dizer, sou de Cristo, mas não estou nem aí com nada que Cristo quer. Eu sou de Cristo porque eu dizendo assim, as pessoas entendem que eu sou dele, e aí todo mundo me vê muito bem, e eu posso dizer de vez em quando, Deus, eu sempre tenho dito que eu sou do Senhor, então ó, cuida de mim. Até já vi pessoas que vão lá e pregam no carro assim, este carro é propriedade do Senhor Jesus. Isso já está até fora de moda, mas eu achava interessante as pessoas colocarem, e de vez em quando eu perguntava, por que você colocou? Não, porque assim Deus protege. Irmãos, a vontade de tacar fogo no veículo. Assim aí, pegou fogo, ó. O que aconteceu? Deus não protegeu? Porque as pessoas estão usando Deus como amuleto para a vida. E como muleta para caminhar. E Deus, ou Ele é Senhor do coração e da vida, ou Ele não é dono e não tem nada a ver com este cidadão. Mas as pessoas entenderam que é bonito, é fashion ser de Cristo. Aliás, as pessoas falam assim, dá ibope. Então, eu vou dizer, sou de Cristo, vou numa igreja, conto uma bênção. Ora, Deus derrama bênção sobre todos. E nem por isso quer dizer que, porque Deus curou uma pessoa, este é dele. Não, meu amado. Deus pode curar pessoas de diversas
faixas etárias e de diversas etnias, bem como também de diversas religiões. E não quer dizer que este está salvo. É preciso ser de Cristo, ter o domínio de Cristo sobre a vida. E para isso, é preciso viver cristianismo. Aceitar a Cristo como dono. E o que a igreja, naquele instante, o povo de Israel não tinha compreendido, é que a crise que eles estavam passando era a oportunidade para que pudessem crescer dentro da vontade de Deus. É preciso dizer, queridos, dentro desse versículo, eu gostaria que você ainda olhasse no capítulo 137, e ele diz assim, encontrou aí Salmo 137, versículos 7 e 8. Olha o povo de Deus o que vai falar. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Povo de amor. Verdade? É nada. O povo estava ali assim, ó, mordendo os lábios, dizendo assim, um dia Deus vai pegar você, vai acabar com você. E eu vou olhar e vou dar risada, vou dizer assim, aleluia, consegui, chegou o momento. É o que a gente vê a conhecida igreja dizendo no tempo que vivemos. Infelizmente. Por isso precisamos de restauração, queridos. E a restauração que Deus faz muitas vezes é levar a sua igreja à crise para que ela possa entender como ela precisa viver e de quem que ela tem que depender. Deus jamais nos abandona, mas quem abre as portas do cativeiro não é o homem, é Deus. Quem liberta a igreja não é o homem, é Deus. Quem conduz a igreja não é o homem, é Deus. Quem tem poder sobre a igreja não é o homem, é Deus. Ela pertence a Deus. Se você é de Cristo, você pertence a Deus. Então não corra atrás daquilo que os homens vivem. Corra atrás, em busca das coisas do alto, do que Deus tem para nós como igreja. A intervenção de Deus produz essa alegria indizível. E se você puder agora, volte ao Salmo 126 e veja só. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Mas o riso já não era porque Deus foi maltratar o outro. O riso era porque Deus agiu. Deus renovou da sua aliança e se lembrou das suas promessas. E Ele cumpriu cada uma delas. Então o povo estava feliz na presença de Deus pelo que Deus faz, pelo que Deus realiza, pelo que Deus prometeu. E Deus prometeu estar conosco como igreja até o último dia, igreja. Amém? Então, por que desespero? Por que desequilíbrio? Romanos capítulo 8 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não está dizendo em nenhum momento que ninguém vai conseguir atingir você. Vai dizer que só te atingirá onde Deus permitir. Neste mesmo texto, Romanos capítulo 8, quando você vai ao versículo 36 e 37, você vai encontrar outra coisa. Nós não somos considerados como os filhos do rei, destinados aos céus, onde nós vamos viver vida aprazível e agradável, e assim como nós somos filhos do rei, filhotes do Senhor, ninguém pode tocar em nós. A Bíblia não diz isso. Diz que nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Amém? Você viu como o amém diminui? Quando fala que o caboclo vai passar por um esfrega, ele diz assim, não, essa parte não. Pois eu quero te dizer, você é de Cristo, meu amado. É este o caminho. O caminho não é de bonança.
E eu vou repetir algumas frases de Jesus para você e eu entendermos. O caminho que conduz à perdição é largo. O caminho que conduz à salvação é estreito. O caminho que conduz à perdição não tem lutas. É suave na nave. Mas o caminho que conduz à salvação é imprensado. Caminho de vida cristã não é caminho de facilidades. É caminho de pagar o preço. O preço não para ser salvo, mas porque foi salvo. O caminho não para que Deus goste de nós, Deus se agrade de nós, mas o caminho de homens e mulheres que foram salvos e hoje vivem debaixo da graça de Deus para manifestar as virtudes dele e não as nossas. Continuando e já terminando, o texto do Salmo 126 ainda nos apresenta, como segundo passo para a igreja, o deserto que hoje pode se apresentar, mas que pode ser para o crente um renovo para o amanhã. Não existe nada do que Deus está fazendo agora que Deus perdeu o controle. E talvez hoje você esteja olhando e falando assim, mas Deus demora a agir. Não demora. Não, mas Deus não está fazendo. As coisas podem ficar muito difíceis no mundo. Isso ele já esclareceu que ficaria. Mas a igreja poderá ser perseguida. Ele já disse que é assim a vida da igreja. Mas ser de Cristo vai se tornar muito difícil. Ao invés de dizermos, e aí deveríamos dizer, aleluia. Porque cada momento em que a igreja é colocada num beco estreito para andar, aqueles que nada querem com Cristo fogem dela. E, ao contrário do que você pensa, a igreja não piora, ela melhora. Ela se torna mais compromissada com Deus. Nós estamos aqui chamando as pessoas para uma escola dominical. Se nós estivéssemos sofrendo perseguição, estava todo mundo aqui. Todo mundo que se diz dessa igreja estaria aqui. Se possível, para ouvir um pouquinho da mensagem. Mas como a vida está cheia de bonança e tranquilidade, nós estamos fazendo outras coisas que não são mais agradáveis. Mas deixa chegar a perseguição e verás que a igreja corre para junto de Deus. E Deus sabe disso. Por isso, crise não é um momento para a igreja temer. É uma fonte onde nós sabemos que Deus está fazendo para o amanhã. Ah, hoje está difícil demais. Então aprendamos com o Salmo. O Salmo 126 diz assim no versículo 4: Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Talvez você, nesse olhar, diga assim, mas e as torrentes no Neguebe, o que é? Neguebe é a montanha mais alta da Judéia. E durante 11 meses não se tem água aos pés do monte. Mas uma vez por ano, quando chove no monte, as torrentes descem, trazendo água para a terra de Israel. E o que é maravilhoso é que aquele deserto, onde nós olhamos e vemos e dizemos, aqui não dá nada. Depois que estas águas passam, o deserto floresce. Também as águas do Espírito Santo precisam passar sobre a vida da igreja, queridos. Nós precisamos buscar a Deus em oração. Nós precisamos buscar a dependência de Deus como igreja. Nós precisamos voltar aos pés do Senhor e pararmos de brincar de ser igreja neste tempo, aliados com tantas coisas que Deus não se agrada, alinhados com coisas que Deus abomina, onde as pessoas dizem, sou deste ou sou daquele, mas tão poucos são de Cristo. Nós fomos chamados para Cristo. E isto é o mais importante que qualquer outra coisa. Mais importante
do que qualquer título de PhD, de doutor. Todas estas coisas são nada perante o fato de ser um filho de Deus. Este é o mais importante. Coloque isso diante dos seus olhos. E vamos buscar restauração de Deus como igreja. Porque o mesmo poder de Deus que agiu na igreja primitiva é o mesmo poder de Deus que está à nossa disposição e sobre nós. O Espírito Santo continua agindo ainda hoje, tratando de vidas, restaurando corações, transformando vidas, nos ensinando a perdoar, nos fazendo amar, nos fazendo caminhar de novo, andando segundo a vontade de Deus e mais nada. É disso que precisamos, igreja. É para isso que fomos chamados em Cristo Jesus. E eu termino dizendo como o texto diz. O que é que nós precisamos viver? E ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. A pregação e a vida da igreja é dinâmica, ela não é parada. A igreja não é estática. A igreja vai, a igreja anda, a igreja participa, a igreja se faz presente em outros lugares. Nós somos a igreja. É preciso voltar a sentir, chorar, olhar, amar, como Deus ama, sente, chora, busca, chama para si. Nós somos os pés e as mãos do Senhor nesta terra. É preciso viver o Evangelho. É preciso viver Cristo que nos salvou. Os anjos não vão vir aqui fazer essa obra. Ela é nossa. Eu acho muito interessante quando nós olhamos, e eu vou terminar aqui. Lembram-se quando Jesus foi assunto ao céu, a igreja do momento estava onde? Reunida. E talvez você diga assim, só orando. Não, Atos capítulo 2, você vai ver que a igreja também estava com medo. E ali, o Espírito Santo renovou a vida dessa igreja e ela cresceu. Talvez nós olhemos para as crises que estamos vivendo no nosso tempo, a degradação moral que tem existido, e eu quero te dizer que isso já aconteceu na história. Não é a primeira vez. Nós não estamos sozinhos na história. Mas aqueles homens que passaram por este momento, ao invés de dizer assim não dá, eles disseram: Deus, nós estamos diante de Ti, nos levanta como homens e mulheres para mostrarmos qual é a vontade do Senhor. E a história mudou. Século XVIII aconteceu isso. Mas quero te dizer que nenhuma história dessa, ela serve para dizer assim será continuamente e eternamente. Em Toronto, na reunião do povo de João Calvino, foi uma das igrejas mais missionárias da época. Hoje é uma igreja praticamente adormecida. Não tem essa vida. Porque essa vida só existe em nós quando nós nos dispomos a buscar aquele que nos doou a vida eterna. Então, meu amado, não fique atirando pedra para outro lugar. Não sente e fique chorando e choramingando porque as coisas não estão como você acha que tinha que estar. Nos levantemos e nos quedemos aos pés do Senhor, que nos salvou e nos fará cura e nos trará restauração como igreja, para que sejamos a igreja pujante desta época, deste tempo, para a glória de Deus. Mensagem que salva.